De volta a Porto Alegre, ao nosso 7º congresso da FENEP, da Federação das Escolas Privadas, e retomando com o nosso momento geografia, né, com os ois, com as citações das cidades que estão aqui, algumas daquelas que estão mandando para a gente, aquelas pessoas interagindo, né, já passamos dos 6.000 visualizadores de pessoas que estão assistindo em todas as plataformas. Então vamos lá: Valparaíso de Goiás, Parnaíba no Piauí, Itabira em Minas Gerais, Maceió, Alagoas, Cuiabá, Iporá em Goiás, Guarapuava no Paraná, Mogi das Cruzes em São Paulo, Itaperuna, Rio de Janeiro, Concórdia do Pará, Choroxó na Bahia, Itapecurumirim e no Maranhão, Penedo em Alagoas, Porto Velho, Rondônia, Pelotas, Rio Grande do Sul, Picos no Piauí, Amélia Rodrigues na Bahia, São Gotardo em Minas Gerais. Esses são mais alguns nomes que a gente fica selecionando aqui enquanto vocês estão assistindo às palestras. O importante, quem está na rede social não é só para assistir. Curte, se inscreve, então assim, ó, bota aquele okzinho, né? Então é importante que vocês estejam todo esse tempo interagindo com a gente. E lembrando mais uma vez, a certificação é somente para aqueles que estiverem inscritos no congresso através da plataforma, né? Quem está assistindo através do YouTube e dos Facebooks do Cinep Rio Grande do Sul, da FENEP, do Cinep Minas Gerais, Cinep Rio, Ciesp São Paulo, FENEP, Cinep Norte do Paraná, esses não vão receber certificação e também não vão concorrer aos brindes que serão sorteados amanhã. E é sempre bom a gente lembrar que esse é um congresso que está sendo transmitido, obviamente, para o nosso país, citamos as cidades, mas nós temos inscritos na Argélia, Argentina, Bolívia, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Eu posso dizer que é um congresso internacional, né? E sempre lembrando o propósito da nossa federação, que é defender a pauta da educação particular no âmbito regional e também nacional. Aqui vai uma saudação especial a cada presidente de sindicato que está nesse momento assistindo a gente, nessa sexta-feira já, final de tarde. Eu posso dizer que aqui em Porto Alegre nós estamos no entardecer e eu tenho certeza para onde nós vamos agora já é quase noite fechada. Mas antes de chamar a nossa próxima cidade, eu falei que nós íamos hoje do sul ao norte, vocês vão ver o que vai acontecer agora. É sempre bom a gente lembrar os nossos patrocinadores que nos propiciam esse momento: EducBank, Educa 21, Agenda Edu e os nossos apoiadores GRTS Digital e Deu Bem. Como eu falei, norte a sul do país, vamos a Manaus. Professor Elaine, saímos do sul do Brasil para o norte do Brasil. Que prazer encontrá-la, muito bem-vinda. A senhora vai conduzir o nosso último painel da noite, e é um painel, olha, todos foram interessantes, mas esse que vai ter a sua condução é banalidade do mal no cotidiano escolar, hein? Que responsabilidade, está em muito boas mãos, muito bom vê-la. Obrigada, professor Bruno, é uma satisfação, uma alegria estar aqui em mais um congresso da FENEP, diretamente de Manaus. Não estamos ainda no momento do entardecer, estamos com um sol fortíssimo aqui, um calor intenso de mais de 30 graus, muito diferente do sul do país, aqui são 16 horas. Mas, como eu disse, é uma alegria, o congresso está fantástico, acho que a gente tem temas muito importantes e relevantes. Esse momento, ele carece dessas discussões, dessas reflexões, então eu estou muito feliz de estar aqui para conduzir esse painel realmente, que é muito importante. Eu gostaria, para nós iniciarmos, né, nosso painel, eu gostaria de convidar o professor Jeancy de Clay Álvares Teixeira, para nós falarmos sobre a questão da banalidade do mal no cotidiano escolar, que eu acho que é um tema bem instigador, relevante, importante, para que nós, como educadores, possamos saber como conduzir isso nas nossas instituições de ensino. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado, professora Elaine. Muito boa tarde a todos. Um abraço especial para Manaus. Eu já estive aí em Manaus 2 vezes, no Colégio Santa Doroteia. Acredito que deve ter alguém do Colégio Santa Doroteia nos acompanhando nesse momento. E também um abraço muito especial para Porto Alegre, onde também temos o Colégio Santa Doroteia. Já estive lá também, no Colégio Santa Doroteia, da cidade de Porto Alegre. Eu sou Jean Sidclay, daqui de Belo Horizonte. Eu estava fazendo as continhas aqui, no momento em que eu estava esperando, e eu descobri que eu tenho 27 anos de prática docente. Então, são 27 anos de caminhada. Parece que comecei ontem, né, mas o tempo verdadeiramente passou muito rápido. E nesses 27 anos de caminhada, eu posso dizer que eu vivenciei um período que eu achei que jamais aconteceria na minha história de educador e também na história recente do mundo, que foi esse momento de pandemia. Né? Em 27 anos de trajetória como professor, como educador, eu nunca imaginei que a gente ficaria privado, né, de norte a sul do país e também em vários países do mundo, privados do convívio físico, né, do contato físico e presencial com os nossos estudantes. Mas vencemos, né, estamos vencendo a cada dia. Por isso eu penso que, independente da temática, a gente precisa ser prospectivo, né, a gente precisa ser semeadores de esperança, porque uma das coisas que esse período de pandemia trouxe para nós foi a certeza do quão necessária é a escola. O quão fundamental é o chão da escola na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Nesses meus 27 anos de caminhada como educador, eu tenho experiência com o ensino fundamental 2, com o ensino médio, com a graduação, com a pós-graduação. Tenho também experiência em gestão, né, em coordenações, em formação de professores. Então, é um campo onde eu me sinto à vontade, né, sobretudo quando eu imagino a quantidade de educadores que nos acompanham, né, nesta tarde, nesse nosso país e também, né, como nós ouvimos, até em outros países o Congresso consegue ter esta abrangência. Eu vou compartilhar com vocês algumas telas e, a partir, então, desse compartilhamento, nós iremos, então, discorrer sobre a temática que nos foi proposta. Só um minuto. Achei muito sugestivo e muito apropriado o tema do Congresso, O Mundo Real Voltou, como reinserir estudantes na rotina das aulas presenciais. E eu me lembro que quando nós ainda estávamos no remoto, nós educadores, nós que estamos em cargos de coordenação, o nosso grande movimento era um movimento no sentido de garantir a eficácia acadêmica, a eficácia pedagógica do que a gente oferecia no ensino remoto. E enquanto a gente estava, né, nessa ausência das atividades presenciais, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nos nossos momentos de estudo, a gente já traçava estratégias para que, quando a gente voltasse ao presencial, toda lacuna pedagógica, toda lacuna no que se refere à aprendizagem, pudesse, então, ser preenchida.
né, e a gente recuperasse aquilo que, porventura, tenha ficado prejudicado por causa da ausência do presencial. E voltamos, então, nas atividades presenciais. Eu falo daqui de Belo Horizonte, da experiência, né, da volta do ensino presencial na instituição onde trabalho, mas eu vejo também pelas mídias que esta realidade é uma realidade do país. Nós estamos, desde o retorno das atividades presenciais, convivendo com um rebote muito grande de situações socioemocionais que vieram muito à tona após esse período de distanciamento social. Então, é só abrir os jornais, é só acessar os sites da internet, é só acessar os seus grupos de WhatsApp, que praticamente todos os dias você fica sabendo de um episódio aqui, outro ali, de situações que no presencial existiam, mas que agora parece que tomam uma forma muito mais robusta e desafiadora para nós que lidamos com esse espaço que é o espaço da educação escolar. E aí, eu penso que conversar um pouco sobre a banalidade do mal não é só importante, mas urgente, né, para todos nós que no nosso canto vivemos o nosso pranto, né? E aí uma banalidade do mal que a gente também poderia traduzir por uma postura generalizada de amoralidade nas relações que nós estamos presenciando do que vem acontecendo no chão das nossas escolas. Eu gosto sempre de dizer para os jovens, eu digo isso também para professores, que quando a gente olha para trás, eu fui formado na educação básica na segunda metade da década de 80 e da década de 90. Eu terminei a educação básica no início da década de 90. E eu diria para vocês o seguinte, que nós éramos levados. Eu, por exemplo, fui um aluno levado. E aí eu diria que dentro de uma classificação filosófica, no que se refere à filosofia moral, eu diria o seguinte, nós tínhamos comportamentos imorais. O que seria um comportamento imoral? A gente fazia coisa errada e sabia que estava errado. Então, a gente colava numa prova e sabia que isso era errado. A gente tentava driblar a portaria da escola, entrando na escola sem uniforme, mas a gente sabia que isso também não era correto. Então, assim, às vezes a gente olha para o passado com uma lente de um saudosismo romântico, achando que no passado tudo era perfeito. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, desde que a escola é escola, nós vamos ter dentro da escola pessoas em processo de formação. E nesse processo de formação, há erros e acertos. Então, a gente escutava falas da seguinte maneira: vou mandar você para a diretoria. Vou mandar você para a sala da coordenação. Vou ligar para a sua mãe. E a gente tremia nas bases. Eu diria para vocês que os problemas hoje são outros, porque o tempo também é outro, mas a reação diante desses pequenos erros, dessas pequenas falhas, é uma reação muito diferente da reação que nós tínhamos. Porque aí vem, nesse momento, diante de absurdos, pequenos ou grandes, que acontecem no cotidiano da escola, uma reação completamente amoral. Você reflete com uma criança, você reflete com um adolescente, com um jovem, sobre uma atitude completamente inadequada que ele teve, e ele diz para a gente assim: é sério, professor, foi mal, eu estava zoando.
Ou você, como coordenador, como gestor, liga para a família para poder dizer de uma situação formativa que precisa ser revista, e aí a família responde para você da seguinte maneira: mas que absurdo, vocês estão fazendo tempestade num copo d'água. Ontem à noite, num dos grupos de trabalho, de WhatsApp, uma pessoa mandou para a gente uma tirinha, até muito engraçada, que mostrava duas cenas. Na primeira cena, a coordenadora ligava para a mãe e dizia para a mãe que precisava conversar com a mãe sobre algumas questões disciplinares do filho, porque o filho estava com postura disciplinar inadequada na escola. A mãe responde para a coordenadora: é mesmo? Aqui em casa também ele tem postura disciplinar inadequada. A diferença é que eu não ligo para a escola para reclamar. Então, eu penso que a tirinha, né, é um humor triste. Ela diz para nós da maneira como a sociedade pós-moderna, né, a maneira como o cotidiano que nós temos tem lidado com questões que não podem ser negligenciadas por quem trabalha com educação e com formação de pessoas. A minha área primeira é filosofia, eu sou filósofo, sou também teólogo. Comecei a minha trajetória como professor na escola pública, fiquei dividindo as tarefas de professor na escola pública e na escola privada até o ano 2000. No ano 2000, eu passei a me dedicar exclusivamente à educação privada. E nesse processo, então, o que eu tenho feito, né, para contribuir como educador? Eu tenho trazido todas as leituras que nós realizamos em um curso de filosofia, por exemplo, e todas as leituras que fazem parte do meu compromisso de educador de atualização diária para o contexto educativo, para o contexto escolar. Então, eu quero trazer para a nossa rápida conversa, porque essa conversa nossa poderia se estender por um dia inteiro, uma pensadora que está muito próxima de nós historicamente, mas que traz para nós assim, elementos que justificam e validam o quanto a escola é fundamental para a formação das pessoas em qualquer tempo, em qualquer lugar, mas, sobretudo, em um tempo em que a gente tem a sensação de que os valores estão completamente corrompidos ou esquecidos. Antes de apresentar a pensadora, eu me lembro que, assim que começou a pandemia, eu até li um autor que eu gosto muito, o Harari. Ele dizia que nós somos tão ansiosos que a pandemia não tinha nem 2 semanas e o mundo já estava conversando sobre o novo normal. E a gente nem tinha vacina, a gente ainda nem tinha perspectiva de quando as atividades voltariam, mas aí futurólogos começaram a dizer de como o ser humano ficaria no pós-pandemia. E criou-se uma ideia romântica de que o ser humano iria melhorar com essa pandemia. De que a gente, aqueles que sobrevivessem, voltariam para suas atividades com uma outra postura, o normal seria diferente. E aí tem muita gente que embarcou na poesia e que agora está tomando o seu cálice de fel ao perceber que não tem assim, uma mudança, uma magia ou uma mística por detrás do comportamento humano. Mas nós vamos falar disso dentro da escola. Não vamos falar em outras instâncias para a gente até não terminar o nosso dia muito deprimidos. A gente precisa terminar o dia prospectivos. Mas vamos lá. A pensadora que eu trouxe, e que é, inclusive, a autora da alcunha Banalidade no Mal, é Hannah Arendt. Hannah Arendt, uma filósofa europeia do século XX.
viveu pouco tempo, tá, pessoal? Ela nasce aí em 1906 e morre aí na década de 70. Ela é filósofa, nasceu na Alemanha, e se a gente olhar para Hannah Arendt, descobrir que ela é de origem judia e situá-la na Alemanha da primeira metade do século XX, nós iremos perceber que vai ser uma mulher completamente marcada pela onda nazifascista da Europa e do seu país em especial, na primeira metade aí do século XX. Então, ela inicia a sua trajetória ao lado do grande filósofo Heidegger. Quem conhece um pouquinho de filosofia, e sobretudo de filosofia contemporânea, sabe o que esse filósofo representa, para a filosofia contemporânea, para as escolas da fenomenologia, do existencialismo, etc. Ela foi não só aluna de Heidegger, mas teve também uma relação amorosa com ele. Mas, para a decepção dela, o Heidegger se torna adepto do nazismo, em um dado momento da sua trajetória política. E ela, então, se afasta definitivamente do Heidegger, e ela precisa sair da Alemanha, porque ela pode ser presa e mandada para um campo de concentração e etc. Então, ela sai, ela passa um tempo em Paris, mas ela se radica nos Estados Unidos, onde ela, então, vai desenvolver todo o seu pensamento filosófico. Em 1945, acaba a guerra, o Hitler morre, e aqueles homens que fizeram parte do partido, da segurança, de toda a estrutura militar de Hitler, os que sobrevivem, eles se refugiam pelo mundo afora. E há um deles, chamado Adolf Eichmann, que vai se refugiar na Argentina, aqui bem próximo do nosso país. Em 61, esse homem foi capturado, levado para Jerusalém, e em Jerusalém ele será julgado com a acusação de ter sido um dos articuladores da logística do maior genocídio da história recente do mundo, que foi o Holocausto. Então, pessoal, nesse período, a Hannah Arendt é jornalista, trabalha numa revista nos Estados Unidos. Esta revista vai enviá-la para Jerusalém para que ela acompanhe presencialmente aquele julgamento que durou um ano. Então, vai ser a partir do momento em que ela passa a ser uma observadora de todo o processo do julgamento daquele homem que fez parte da logística do maior genocídio da história, é que ela vai traçar a sua filosofia sobre a banalidade do mal, e isso tem uma atualidade e um respaldo na educação que a gente não pode imaginar. E aí, por causa dessa sua presença no julgamento de Eichmann, ela publicou uma obra chamada Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Ela é conhecida com outras obras, aqui eu trouxe só algumas, tá? Mas ela é muito conhecida, solicitada no âmbito da filosofia política, da filosofia social, da própria pedagogia, da filosofia da educação, mas a nossa conversa ela vai se concentrar mais no livro do Eichmann, em Jerusalém, esse relato sobre a banalidade do mal.
eu quero primeiro dar a conhecer a vocês um pouco do Eichmann. Eu trouxe aí esta tela, que é a tela do Salvador Dalí, chamada Face da Guerra. Essa tela foi produzida pelo Salvador Dalí na passagem de 1940 para 41, né? Então, no momento em que o mundo está fervilhando com a Segunda Guerra Mundial. E eu escolhi trazer esta tela para falar do Eichmann, porque a primeira ideia que a gente tem, quando a gente pensa num ser humano que fez parte de uma logística geradora de um genocídio que a história nunca vai esquecer. A ideia que nós temos é de que esse ser humano seria um monstro. Seria um ser humano odioso, terrível. Na minha história pessoal, isso aqui é só um pequeno parênteses, quando eu era bem criança, meu pai foi assassinado. Então eu cresci, ainda na minha infância, eu ouvi a minha mãe se referir ao homem que matou meu pai como criminoso imundo. Então, para mim, assassino, criminoso, era um ser imundo, ignóbil, monstruoso. E a Hannah Arendt vai surpreender o mundo ao mostrar que o Eichmann não tinha esse retrato. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Eichmann, e eu gostaria que, ao falar sobre o Eichmann, você pensasse um pouco no perfil de estudantes que nós atendemos na escola particular. Da clientela que nós atendemos como educadores da escola particular. Quem foi Adolf Eichmann? Família de classe média, classe média alta. Eichmann passou a sua infância na Áustria, onde seu pai possuía uma empresa de mineração. Na escola, era aquele estudante que se contentava com a média e se servia de contatos e conchavos para a superação de seus desafios. Classe média, aluno mediano, extremamente articulado. Na juventude, tornou-se um jovem comum, sem qualquer virtude específica, para além da sua capacidade notável de organização e negociação. Então, Eichmann não tinha conteúdo, mas tinha comunicação, tinha o dom da negociação. Na vida adulta, não muito dotado em termos de inteligência, possuía convicções ideológicas vagas e precariamente articuladas. Passou a ser movido por um carreirismo adesista e subserviente, pretensioso, com tendência à mentira e ao auto-engano, quando se tratava de enaltecer ou apequenar seus feitos. Quando eu trago as considerações de Hannah Arendt sobre esse homem para o nosso contexto educativo, eu me vejo como professor da escola privada, numa reunião de série, numa reunião de professores, conversando sobre aqueles estudantes que possuem maior dificuldade de aprendizagem. Eu me vejo enaltecendo num conselho de classe aqueles estudantes que são brilhantes, que são os estudantes que todo bom professor gostaria de ter. E eu me vejo em silêncio diante daquele estudante que não é expressivo nem para baixo, nem para cima. Então, a nossa reflexão é uma reflexão sobre o mediano.
o medíocre, ou aquele que se contenta com a média, aquele estudante que nunca leu um livro inteiro, aquele estudante que nunca se posicionou. E aí a gente nunca soube o que ele pensa, o que ele sonha, o que ele projeta, o que ele espera e o que ele acredita. Se você é professor e está me escutando, dê uma olhada na sua turma ou nas suas turmas. Localizem esses estudantes. Geralmente, eles não dão trabalho para a gente. O aluno que tem dificuldade de aprendizagem, o aluno que tem problema disciplinar, ou o aluno que possui excelência acadêmica, ele é facilmente visualizado na nossa memória. Mas esse aluno que fica na metade do caminho, o nosso projeto educativo. Eu tirei o monstro. Eu tirei o Salvador Dalí da minha apresentação. O que mais impressionou a Hannah Arendt, e ela periodicamente publicava isso na revista da qual ela representava em Jerusalém, naquele momento, inclusive o livro Eichmann em Jerusalém, é uma reunião dos artigos que ela escreveu durante aquele ano. O que a impactou é de que ela não estava diante de um psicopata, ela não estava diante de um ser horrendo, mas ela estava diante de um homem absolutamente normal, comum, desses que moram no prédio da gente, desses que frequentam a nossa casa. Eichmann aderiu ao Partido Nazista em 1932. Em 1933, foi admitido como tenente do Serviço de Segurança Nazista, onde foi nomeado chefe do Departamento Jurídico para as questões judaicas, em especial as imigrações. No primeiro momento, Eichmann se ocupou de manter os judeus em guetos, naqueles países que já haviam sido dominados pelo nazismo. E de 42 a 44 é que houve, então, esta coordenação da grande logística da solução final, que foi o Holocausto. Agora, o que mais causou o espantamento, e foi nisso que a Hannah Arendt se baseou para propor a sua teoria da banalidade do mal, é o que veio agora. Eichmann nunca leu nada sobre a ideologia do Partido Nazista. E por isso, não apresentava nenhuma identificação com o nazismo. Observem, ele foi uma criança mediana, um jovem mediano, um adulto raso. E sabe qual era o projeto de vida do Eichmann? Era duas coisas. Primeiro, conseguir uma colocação profissional que lhe desse um bom salário. Segundo, ele gostaria de ser reconhecido como importante, como necessário. Ele gostaria sempre de estar perto de pessoas influentes. Então, ele embarcou numa canoa sem ter se perguntado se aquela proposta tinha algo a ver com seus valores. Eichmann nunca foi antissemita. O seu envolvimento com o Partido Nazista foi por puro carreirismo e oportunidade de ascender financeiramente. Não teve em sua existência, aí já é Hannah Arendt concluindo,
a experiência de pensar por si mesmo. Olha, gente, quando a gente estuda a história da filosofia, os primeiros professores, os primeiros mestres na história da filosofia, eles são situados lá no século V a.C., em Atenas, na época em que viveu Sócrates. Os primeiros educadores eram professores de oratória e retórica. Então, o jovem procurava um mestre na Grécia Antiga para falar bem e para convencer o outro com a fala. Falar bem oratória, retórica, eu falo bem e convenço você de que a minha fala é uma fala válida e por isso você precisa me escutar e me obedecer e concordar comigo. O Sócrates rompeu com essa estrutura educativa no século V a.C. O Sócrates ele vai defender o seguinte: olha, antes de você querer falar bem, ou antes de você querer convencer o outro com aquilo que você está defendendo, o primeiro papel da educação deve ser levar o jovem a conhecer-se a si mesmo. Então, havia no templo de Delfos um letreiro no pórtico escrito: conhece-te a ti mesmo. E essa foi a divisa educativa de Sócrates. Segundo Hannah Arendt, faltou na vida do Eichmann, e eu diria para vocês que isso pode acontecer no chão da nossa sala de aula, isso pode acontecer no cotidiano da nossa escola. Faltou a esta criança, faltou a esse jovem um estímulo para que ele aplicasse em si a ironia socrática. Esse processo de autoconhecimento, esse processo de descoberta, de discernimento e de apreensão dos seus próprios valores. Entre os militares, Eichmann sempre foi tido como inferior e incapaz. Por isso, servia-se de pequenos favores para alcançar ascensão e prestígio. Eichmann era um puxa-saco. Pode observar, quem vive de conchavos, quem vive de leve trás, é sempre desprovido de competência. É alguém que se estabelece à custa de favores antiéticos, sórdidos. Tudo em sua vida era medíocre e banal. Aí a Hannah Arendt vai dizer, até o mal. Ele vai ficar durante um ano inteiro dizendo para os advogados, para a promotoria, diante do juiz e das pessoas que acompanharam o julgamento, que ele não teve culpa nenhuma no Holocausto. Ele estava unicamente sendo um bom funcionário, porque ele estava cumprindo. O único papel dele era cumprir aquilo que estava prescrito. Ele não se considerava responsável por discernir, por ter um juízo ético. Nós temos aí o filósofo Kant, que viveu no século XVIII, na sua crítica da razão prática, o Kant vai dizer o seguinte, olha, o grande papel da racionalidade é dotar a pessoa da capacidade de ser causa interna das suas próprias escolhas éticas. Ele vai fundar um imperativo categórico dizendo, haja de tal maneira que a sua atitude possa ser considerada uma lei universal. Eichmann não dava conta disso. E aí a gente poderia se perguntar assim, onde entra a escola? E quando nós participamos de congressos, quando nós buscamos atualização para o chão da nossa escola, da nossa instituição, nós ficamos muito encantados com muitas produções que existem hoje no mercado para incrementar o nosso projeto pedagógico. Então, é documento oficial do governo, são metodologias,
né? São formas de intervenção e de realização, né, da aula numa dimensão de comunicação e abertura com as novas tecnologias e etc. Mas a grande pergunta que eu trago para esta tarde é a seguinte, as perguntas. Qual é o verdadeiro diferencial pedagógico da minha escola? Pode ter uma escola com todos esses recursos, metodologias ativas, projetos de pedagogia maker, a sua escola já é bilíngue, o seu novo ensino médio é de ponta aí na cidade onde você vive, mas eu pergunto, e o diferencial pedagógico, qual é? Isso pode ser mera perfumaria. Qual que é o remédio? Qual é a vitamina? Onde estão os ex-alunos que passaram aí pelas escolas de vocês? Que tipo de adultos eles se tornaram? Aí, na escola onde você trabalha, o que é formação integral? O que é uma escola de excelência? Nós, muitas vezes, nos deparamos aí no mercado competitivo, sobretudo nós que somos da educação privada, que não podemos negar o aspecto de negócio que é a instituição de ensino. E aí, observe os marketings que circulam próximos aí da gente. A escola é uma escola de excelência porque ela tem o maior número de aprovados no Enem. A escola é uma escola de excelência porque ela tem todos os equipamentos de ponta instalados e disponíveis para os estudantes. Eu fui para a internet, fui nos sites de jornais que circulam pelo Brasil e peguei só notícias do primeiro semestre sobre a volta das nossas atividades presenciais. Aqui no interior de Minas Gerais, dia 22 de maio de 2022, ameaça de massacre assusta a comunidade escolar em Itaúna. Lá no Piauí, 14 de abril, adolescente é identificado após ameaçar colocar bombas em escola. Garoto diz ter sofrido bullying. Pichação em banheiro, ameaça, assusta pais e alunos de escola em Belo Horizonte. Jornal Tempo, 5 de abril de 2022. Casos de violência e ameaças aumentam 48% em escolas de São Paulo. 9 de abril de 2022. Poderíamos encher telas do que aparece todos os dias sobre o cotidiano das nossas escolas, nesse retorno à vida real. E aí eu diria o seguinte, se a gente olhar para Hannah Arendt, é claro que não é só isso, tá, pessoal? Mas isso já seria muito para nós. A gente poderia perguntar assim, Hannah, qual é o antídoto para a superação da mediocridade e da banalidade do mal no cotidiano escolar? Ela vai dizer para nós, excelência. Excelência, Hannah Arendt. Excelência humana, excelência acadêmica, e se você fizer parte de alguma escola confessional, como é o meu caso, excelência cristã. Não dá para você lidar com estas pequenas situações graves
que tem acontecido no cotidiano da escola e que os pais muitas vezes têm tido muita dificuldade para compreender a extensão, a gravidade e a necessidade de se cuidar disso, se a gente não tiver clareza de que existe um investimento interno que nós precisamos realizar sobre a clareza do que nós estamos propondo como escola e como educadores. E aí eu diria para vocês o seguinte: o primeiro lugar onde tem que estar muito explícita esta excelência humana e excelência acadêmica são nesses 3 elementos aqui, olha. Na sua missão, na sua visão e nos seus valores. Isso precisa estar muito bem documentado. Isso precisa estar muito bem trabalhado com todos os atores que fazem parte da comunidade educativa. Eu gosto sempre de dizer, nas formações que eu dinamizo com professores, que educador é todo mundo que está do portão da escola até o diretor-geral da instituição. Todos nós somos educadores. Se todos nós somos educadores, todos nós precisamos ter entendido e introjetado qual é a nossa missão, qual é a nossa visão de ser humano e quais são os nossos valores. E isso precisa ser inegociável. Por mais que todo mundo possa achar que a gente esteja fazendo uma tempestade num copo d'água, que isso é coisa de criança, que isso é brincadeira de adolescente, em fidelidade ao que nós temos como propósito e projeto, nós devemos insistir para que eles também enxerguem a validade disso. E aí, pessoal, eu fui construindo um grande mosaico, onde esta excelência precisa perpassar, precisa temperar, né? Precisa rechear e dar sabor ao que nós fazemos. Então, a nossa gestão precisa ser uma gestão de excelência. Uma gestão de excelência vai conseguir segurar e dizer não a essa tentativa generalizada de tornar o mal banal. O nosso corpo docente, a comunicação que nós propomos, o nosso projeto pedagógico, se fala muito na necessidade, na validade da formação continuada dentro das nossas escolas privadas, mas qual é a qualidade desta formação? Vez por outra, nós que estamos na coordenação, nós que estamos em cargos de gestão, precisamos sondar dos nossos professores, olha, o que você leu na sua área nos últimos tempos? Qual o curso que você fez? O que você poderia me apresentar como atualização dentro do que você faz? Para os estudiosos das gerações, há um consenso de que, de 5 em 5 anos, nós temos uma nova geração de seres humanos nascendo no mundo. Então, assim, eu tenho 27 anos como educador. Nesses 27 anos, eu diria que 5 tipos de seres humanos já passaram pela minha vida de educador. E se nesses 27 anos eu continuo fazendo as mesmas coisas lá do passado, eu estou há 5 gerações completamente desatualizado. O nosso material didático, que tipo de literatura que os nossos meninos leem? O que nós fazemos com os que não leem? Com os que não pensam? Uma aula de excelência, 50 minutos que nós ficamos em sala de aula, no caso do professor que
que trabalha com disciplina, a professora regente, que fica com os meninos 4, 5 horas. Eu gosto sempre de provocar as supervisoras das escolas, dizendo assim, será que seu professor consegue, no planejamento dele de ensino, apresentar onde está ali a excelência humana e a excelência acadêmica naquilo que ele se propõe a ensinar? Obrigada, dona. Tchau. A excelência na seleção, na fidelização dos nossos estudantes. A excelência no zelo com o patrimônio, com as instalações da escola. A excelência com as avaliações que nós aplicamos. Com o nosso compromisso com a sustentabilidade, com a ecologia, com a solidariedade. Um projeto disciplinar de excelência. A excelência no feedback. Feedback para pais, feedback para professores, feedback para estudantes. Se você, professor e gestor da escola privada, não está formando as suas famílias, você vai morrer na praia. Porque aquela família que fala para a gente que aquela atitude daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, é algo banal, é algo simples, ela está dizendo para nós, eu também, professor, eu também, diretor, preciso de formação. Então, a gente tem eixos e mais eixos aí para poder conversar sobre esta excelência. Às vezes a gente olha para o menino mediano, a gente olha para o menino fraco, mas, na realidade, a gente tem que olhar para a escola como um todo e trazer essas reflexões da banalidade do mal para cada um dos atores que fazem parte desta trajetória. Ninguém pode ficar de fora, porque nós todos estamos sujeitos a nos tornarmos medíocres, a nos tornarmos profissionais que levam a vida numa banalidade tal que daqui a pouco nós fomos afetados por aquilo que nós mesmos criticamos. E aí nada melhor do que eu encerrar a minha fala com algumas citações de Hannah Arendt. A primeira delas. Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a nossa essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. Quanto mais superficial alguém for, mais provável será que ele ceda o mal. Um dos indícios da superficialidade é o uso de clichês. Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos. Abdicar de pensar também é crime. E por último, a educação é onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo. Obrigado a vocês. Tem aí o meu contato, os meus contatos. Eu agradeço o convite de participar como palestrante do Congresso da FENEP. E um agradecimento muito especial a Zuleika Reis, que é a minha diretora administrativa aqui do Colégio Santa Doroteia de Belo Horizonte, e também uma pessoa muito envolvida com as questões da escola privada no nosso estado e no Brasil. Muito obrigado. Professor Genan, gostaria também de... Eu acho que nós estamos com contato, né? Agradecê-lo. O senhor me ouve? Gostaria de agradecê-lo muitíssimo, né, por essa reflexão,
Acho que as suas colocações foram muito importantes, eu acho que se nós pudermos, assim, até pelo passar do tempo, e a gente está avançado com o nosso horário, mas dizer que eu acho que algo que fica muito marcante nas suas colocações é que nós possamos refletir sobre o nosso projeto político-pedagógico, e a partir dessa reflexão, como também o autoconhecimento da instituição, da escola, nós podemos traçar alguns rumos, né, para que a gente realmente possa contribuir para essa geração, e com as famílias também, para que essa banalização do mal não se mantenha como nós estamos encontrando isso nos vários lugares, tanto do Brasil quanto do mundo. Mas, assim, agradecendo a sua participação, eu gostaria que o senhor fizesse agora as suas considerações finais, para que nós possamos encerrar essa participação hoje, já como o último momento do congresso da FENEP, e depois passaremos ao professor Bruno Enzer. Obrigada, professor Jean. Eu também agradeço muito, professora Elaine, assim como a professora Cíntia, que também está aqui no suporte conosco. Parabenizo a FENEP, né, por esse empreendimento tão valioso, tão salutar e importante para nós educadores, para aqueles que trabalham com a gestão, né, porque a gente vive em função da promoção das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E é por aí mesmo. Se a gente não olhar para o nosso projeto político-pedagógico, né, e eu gosto sempre de dizer que o papel aceita qualquer coisa. Eu costumo dizer que em educação nós podemos encontrar 3 tipos de profissionais. Eu tenho um profissional teórico, eu tenho um profissional da prática e eu tenho um profissional da praxis. O profissional teórico é aquele que tem uma capacidade danada de articular, de escrever. Então, quando a gente quer formalizar um projeto novo, a gente sempre se lembra, olha, fulano escreve bem, dá para ele que vai sair uma beleza. Nós temos um profissional da prática, que é aquele que é do fazer, né? É da lida, da execução. Né? E aí, assim, o da prática sem teoria, ele sai batendo a cabeça em tudo, em todos, e aí pode ser até desastroso. O ideal é que a gente se torne profissionais da praxis, porque o profissional da praxis, ele é estudioso, e, ao mesmo tempo, é trabalhador. O que é a praxis? É a minha capacidade de fazer e refletir sobre o que fiz. Então, é necessário, sim, que a gente revitalize os nossos projetos pedagógicos, mas numa acepção mesmo de praxis. O filósofo Kant, para fechar, ele escreveu um texto que foi traduzido pelo professor Neidson Rodrigues, já falecido, foi professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele encontrou um texto do Kant sobre a educação, em que o Kant ele coloca 3 funções para a educação. A educação, ela precisa se materializar como cuidado, como disciplina e como autonomia. Por que a educação precisa se materializar como cuidado? Porque nenhum ser humano é autossuficiente. Então, a gente é sempre cuidado em alguma dimensão do nosso existir. Por que o ser humano precisa de disciplina? Porque ele é irreverente por natureza. Então, a gente precisa saber que antes da gente vir a esse mundo, o mundo já existia, e ele tem uma configuração. Às vezes os pais têm dificuldade com isso. Os casamentos acabam depois que as crianças nascem. A vida se atrapalha, porque um ser que nasceu depois veio e interferiu completamente na maneira como as coisas eram organizadas. E, por último, a autonomia. Tá bom. Enquanto eu não sei por que eu estou fazendo, alguém me cobra. O dia que eu souber por que faço, significa que eu enxergo os valores que estão por detrás daquilo que eu achava que me era imposto. Tá bom, pessoal? Então, que a gente também tenha dentro das nossas escolas educadores que cuidam, educadores que disciplinam
e educadores que formam para a autonomia. Um abraço para vocês, muito obrigado, estou sempre à disposição. Bom, novamente, em nome da FENEP e de todos os nossos sindicatos associados, eu gostaria de agradecer ao ilustre palestrante, professor Jean Sidclay Álvares Teixeira, e voltar ao nosso estúdio em Porto Alegre com o professor Bruno Eisele. Obrigada. Elaine, vamos encerrar Olá. Juntos. Boa tarde. Eu esqueci que tinha fuso horário aí em Manaus, né? Mas que coisa triste, né? Um diretor de escola, né? Esquecer que existe fuso horário, mas que coisa. Então, obviamente, era dia claro aí quando começou. Vamos encerrar unindo Norte e Sul hoje do nosso país. Fica comigo aqui. Eu vou passar depois para te fazer o encerramento, tá? O encerramento vai ser contigo, tá? Te prepara aí, eu sei que vai ser super bem encerrado. Só quero lembrar, amanhã 9 da manhã em ponto começamos, né? Amanhã vai ter sorteio, e amanhã, olha só, Elaine, aqui, ó, amanhã nós vamos para Brasília, Belo Horizonte, Maringá, Curitiba, Israel, olha até onde nós vamos amanhã. Então eu quero só lembrar, amanhã 9 da manhã, pontualmente começamos, vamos ter painel, que aluno é esse pós-pandemia, adequação dos currículos em relação ao mundo do trabalho, educação midiática, educar para a vida em um mundo cada vez mais conectado, e fechamos a nossa última palestra com o nosso amigo Rossandro, né? Gestão escolar em tempos de crise familiar. Elaine, então, passado esses recados aqui, quero te desejar um bom final de tarde e te deixar a palavra para te encerrar esse nosso primeiro dia de congresso da FENEP. Elaine, tudo contigo para o encerramento. Obrigada, professor Bruno. Também gostaria de desejar um excelente início de noite para você aí no Rio Grande do Sul e agradecer também a todos que participaram do nosso primeiro dia do congresso, do 7º congresso da FENEP. Agradecer a todos os palestrantes. Os temas estão relevantes demais, importantes nesse momento que nós precisamos refletir sobre a nossa prática. Eu acho que agregou muito valor a todos nós, educadores, aos gestores, aos professores, a todos nós que estamos participando. Agradecer a todos os diretores da FENEP que estão participando ativamente, desde a concepção do congresso até a sua construção, e apoiando realmente a nossa atividade no dia de hoje. E dizer que amanhã todos estejam, né, os conectados, os que estão aí conosco nessa tarde, que estejam amanhã pela manhã a partir das 9 horas, para que nós possamos continuar a refletir sobre a nossa prática, para que nós possamos ter aí uma luz, né, de esperança, para que as coisas realmente se encaminhem e que esse novo normal passe do novo normal e volte ao normal. É isso que todos nós esperamos. E que nós possamos também exercitar, né, a questão da empatia, da preocupação com o outro, e que nós possamos, enquanto educadores, cumprir a nossa prática pedagógica, aquilo que nós amamos fazer. Então, eu desejo a todos uma excelente noite, ao Brasil inteiro, e que nós possamos estar juntos e unidos amanhã falando sobre educação novamente. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Educação é investimento. Não se faz de um dia para o outro. É uma construção movida a propósito e muito amor. Não é uma solução mágica nem milagrosa, mas um processo real de quem tem coragem de conhecer, confrontar e mudar a sua realidade. É para quem banca novas ideias, do início ao fim. Sabemos que a educação é cheia de desafios, mas quer saber? Nós bancamos cada um deles. Garantimos a saúde financeira das escolas para que elas sigam em frente com seus sonhos e não deixem nenhum aluno para trás. Vamos ampliar o acesso à educação de qualidade, uma escola de cada vez. Somos EducBank e educação é da nossa conta. O que podemos fazer pelo mundo agora? O que nós precisamos aprender hoje para nos preparar para o futuro? Tudo começa pela nossa humanidade. Nessa nova realidade, a educação socioemocional é mais importante do que nunca.
Um aprendizado que vai além da prova, porque o teste real não acontece em sala de aula, acontece na vida. As competências socioemocionais dão aos alunos a capacidade de tomar decisões saudáveis, positivas e eficazes numa humanidade conectada. Se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Educa 21, inspirando mentes conectadas. Faça como os maiores sindicatos, associações e empresas do país. Use o Assembleias Virtuais. Realizamos todos os tipos de votação, seguro e simples para quem faz e para quem vota. Com o Assembleias Virtuais, você terá economia e facilidade na realização das votações, simplicidade na comunicação com os votantes e total segurança nos processos. A nossa plataforma também oferece integração com o Zoom, flexibilidade para atender às diferentes realidades e transparência para todos os envolvidos. As votações online de CIPA estão em conformidade com a NR5. O processo é simples, rápido e seguro. Pode ser feito pelo celular, pelo tablet e computador, 100% online. Encerrada a votação, o sistema audita o resultado e encaminha os relatórios para registro da votação. Todos os dados são criptografados e anonimizados. assembleiasvirtuais.com.br. Facilidade e segurança para quem faz e para quem vota. Olá, influencers! Tudo bem com vocês? Me chamo Aline e hoje eu estou aqui para explicar tudo sobre o aplicativo da Deu Bom. É um aplicativo que conecta marcas e influenciadores. A marca nos procura e diz: olá, quero fazer uma campanha. Aí nosso time colhe as informações necessárias, cria a campanha e depois oferece ela para dezenas de influenciadores que se encaixam no perfil daquela divulgação. Os influenciadores então recebem a campanha no seu aplicativo, leem as informações, veem quanto aquela marca está pagando e decidem se aceitam ou não fazer aquela campanha. Clicando em aceitar campanha, você estará apto para divulgar seguindo as informações descritas na campanha. Aí pronto, é só abrir a câmera e fazer aquilo que vocês são especialistas, gravar um combo de 3 stories. Feito isso, o influenciador já começará a receber conforme a performance das suas publicações. Aline, mas quanto que eu vou ganhar pela divulgação? Como que eu vou receber? Quais informações que eu tenho que falar? Calma, vem comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. O influenciador irá receber pela performance das divulgações que ele fizer. Quanto mais alcance ele tiver, mais ele vai receber. O valor a ser recebido vai depender do valor do CPM. Cada campanha terá um valor diferente de CPM, conforme aquela marca estiver pagando. É bem simples. CPM significa custo por 1000 impressões. Se uma campanha estiver pagando R$100 por CPM, quer dizer que a cada grupo de 1000 impressões que a sua publicação tiver, você receberá R$100. Vou dar um exemplo para você. Se um combo tiver um total de 15.000 impressões, você receberá 15 vezes 100, dando um total de R$1.500 monetizados naquela campanha. Mas Aline, como o Deu Bom vai puxar o alcance da minha publicação? Quando você for gravar o combo de 3 stories, você terá que colocar 3 hashtags a cada story. Essas hashtags que puxarão as informações de alcance das publicações
e conforme for o alcance ao final da campanha, você vai receber o valor. Portanto, tudo depende do valor de CPM mais a sua performance.